O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta A Maldição do Mausoléu, de Ricardo Biasotto. Narração Maria Clara Del Guerra, gravado nos estúdios da Rádio Interativa Pinhal FM. Este é um livro de ficção livremente inspirado nas lendas de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Todas as personagens e fatos são frutos da imaginação do autor, embora tenham como base os causos e tipos que fazem parte do imaginário popular local. Este livro é indicado para maiores de 10 anos. Capítulo 23. A Face do Mal. Francesco Fracalossi estava apreensivo quando o Dr. Bueno o recepcionou na porta de entrada. Sem esperar ser convidado, o italiano entrou na casa como um furacão, esfregando as mãos descontroladamente. Seus lábios finos tremiam e gotas de suor escorriam pela pele clara quando perguntou com um berro: "Cadê o seu neto?" "Por quê?" "Cadê o João Antônio?" O visitante segurou o Dr. Bueno pelos 2 braços, balançando o corpo magro do delegado aposentado. "Porca miséria, responde!" "Se acalme, Francesco, você vai..." Esbravejando impropérios, o detetive interrompeu a fala do amigo, elevando a voz com o rosto frente ao dono da casa. O idoso ficou sem reação com a inesperada situação, deixando Francesco ainda mais irritado. "Mas que inferno! O que está acontecendo aqui?" A gritaria entre os 2 adultos chamou a atenção de Camundá e Fernanda. Assustados com a situação, eles surgiram por um longo corredor e questionaram o que estava acontecendo. Como se tudo estivesse normal, o italiano soltou os braços do amigo e se virou para Camundá, agradecendo a Deus e ao santo protetor com um sorriso de alívio estampado na face. "Grazie a Dio, grazie San Gennaro." Ainda surpreso com tudo, Dr. Bueno alisou a camisa amarrotada pelo apertão e caminhou até os adolescentes. Com uma carranca no rosto, ele tocou as costas do neto e encarou o detetive, demonstrando a insatisfação por ser tratado tão mal dentro da própria casa. "Chega, Francesco!" disse com uma rispidez incomum para um homem com a sua personalidade. "Você não vai conversar com as crianças nesse estado. Acha que está na sua casa? Controle-se ou coloco você para fora daqui." Francesco ignorou a repreensão e falou empolgado para os adolescentes. "Nós podemos conversar?" "Acho que sim." Fernanda reagiu com cautela. "Eu descobri toda a verdade, Bambini." A última frase dita por Francesco fez o Dr. Bueno se dar por vencido, certo de ser impossível proteger os adolescentes depois da revelação feita pelo detetive. Não havia nada que ele pudesse fazer para impedir uma conversa entre 3 paranoicos e desesperados em busca da verdade. A histeria do detetive causou medo em Camundá. Quando entrou na sala e viu Francesco segurando o avô pelos braços, o garoto temeu que ele machucasse Voquino. Com a convicção de um policial prestes a dar voz de prisão a um criminoso, Camundá perguntou o que estava acontecendo, disposto a colocar ordem na casa. No entanto, bastou o motivo da histeria ser revelado para uma luz se acender no fim do túnel e amansá-lo diante do detetive. A essa altura, parece improvável algum desfecho para a confusão em que tinha se envolvido. Mas ao contrário do imaginado em seus sonhos mais otimistas, 5 minutos depois eles estavam reunidos na sala de jantar na espera de Francesco se acalmar para contar a descoberta. O italiano, porém, perdeu o foco quando Voquino serviu-lhe um pedaço da pizza. Como se não existissem problemas maiores para se preocupar, questionou com indignação. "Dio mio, mas que cos'è?" Ele juntou as pontas dos dedos e balançou a mão no ar. No, que isto é um pecado." "O que está falando?" Francesco empurrou o prato ao centro da mesa. O gesto deixou Camundá inconformado. Era estranho um italiano recusar um pedaço de pizza, mas o pior era a deselegância e o modo grosseiro como o visitante reagiu ao ser servido. "Frango com catupiry? Essa coisa nojenta não pode ser chamada de pizza." "Por que você é tão inconveniente?" Voquino perguntou, visivelmente incomodado com os gestos e as palavras do amigo. Os pizzaiolos napolitanos morreriam se visse uma coisa dessas. "Você não está em Nápoles, Francesco." "Não importa. Isso que os brasileiros fazem é uma afronta. Só falta você colocar ketchup na pizza." "Sabe que isso é uma ótima ideia?" O rumo da conversa era banal e Camundá perdeu a paciência. Os 2 adultos mais pareciam crianças discordando das regras de uma brincadeira qualquer, porém não era o momento nem o lugar para isso.
Com a rebeldia típica de um adolescente, o menino os repreendeu. Agora chega com essa infantilidade de vocês, né? Uma discussão como essa não os levaria a lugar nenhum. Nem parecia que poucos minutos antes, Francesco estava desesperado para contar a sua descoberta. Fernanda concordava com a opinião do amigo, por isso tomou a frente da situação e respondeu com uma pequena dose de ironia. Não, Camunda, nós temos todo o tempo do mundo e ninguém aqui precisa da verdade sobre o assassino perigoso que, inclusive, poderia ter matado você ontem. Então vamos falar sobre o recheio da pizza. Os adultos ficaram em silêncio e Francesco rapidamente se desculpou. Excuse, Bambini. Vocês têm razão. Vim confirmar uma informação. Qual informação? Fernanda perguntou, demonstrando satisfação com o bom senso do italiano. Tenho um suspeito, mas não posso acusá-lo sem ter certeza. Então fale de uma vez. Camunda reagiu com pressa. Você lembra da aparência de quem te atacou ontem? Alguma marca de expressão ou uma característica em comum? A pergunta não fazia sentido para o garoto. Na noite anterior, ele respondeu ao mesmo questionamento e deixou claro se lembrar apenas da voz lhe ameaçando. Uma voz que ainda estava em sua cabeça, perturbando com sussurros assustadores. Não vi nada anormal. Lembro apenas da voz rouca e profunda, muito estranha. O homem parecia não ter forças para falar. Perfeito! E você? O que viu naquela noite? Você já sabe tudo. Fernanda respondeu cabisbaixa. Sim, mas quem você viu? Você consegue descrevê-lo, por favor? Era um homem barbudo e com cabelos grisalhos. Estava escuro, mas jamais vou me esquecer daquele rosto. Bene, era o que eu queria ouvir. Por acaso o homem que você viu é... Deixando a voz morrer no ar, Francesco tirou um pedaço de papel do bolso da calça e o colocou sobre a mesa, empurrando em direção a Fernanda. Quando ela pegou o material amassado e olhou para a imagem impressa, seus olhos se encheram de lágrimas, como se encarasse o próprio mal encarnado. Dominado por um extremo estado de curiosidade, Camunda tirou o papel da mão da amiga e se deparou com um homem de barbas longas caindo sobre o queixo. Recordando-se das fotos que viu na internet, o garoto percebeu a semelhança entre o famoso coronel e o homem para quem olhava. No entanto, ele não tinha dúvidas de seus olhos encararem outra pessoa. Alguém com as mesmas características físicas do político morto há 100 anos. O homem responsável por aterrorizar a cidade ao cometer um assassinato. Um ser humano desprezível que Camunda queria ver atrás das grades, ou enterrado a 7 palmos da terra.